A gente tem alguns analistas aqui na nossa live e sabem muito bem a importância do que eu estou falando, do que eu vou falar hoje para vocês. A importância de você identificar um perfil comportamental. Primeiramente, a importância de se autoconhecer, né? Identificar o seu perfil, identificar as suas características, saber o motivo de determinado comportamento que você tenha. É interessante quando a gente vai fazer análise de perfil comportamental. A gente descobre tanta coisa da gente, você não tem noção. E aí, quando a gente descobre o nosso perfil comportamental, que a gente começa a identificar o perfil de cada cliente, a gente consegue conectar muito mais rápido, né? Fazer um rapport com aquele cliente, por a gente saber qual perfil a gente está se identificando naquele momento. Boa noite, a galera da Friends aqui presente na live. Boa noite, Anne. Boa noite, André. Boa noite, Almi. Boa noite, Tia Penha. Hernandes. A Positive Consult também tá aqui. E é isso, gente. Coloca coraçãozinho aí, né? Estamos iniciando agora a nossa live sobre perfil comportamental. É um assunto que eu sempre costumo falar que eu sempre inicio um processo, seja ele de consultoria, seja ele um processo de coaching, eu inicio sempre fazendo a análise de perfil comportamental. Mas por que, Taine, você sempre faz isso no início? Porque eu vou saber com qual linguagem eu vou falar com aquele meu cliente. Eu vou saber o que eu vou determinar para ele durante todo o processo. Né? Se ele é uma pessoa que tem um ritmo mais acelerado, se o meu cliente é aquela pessoa que tem um ritmo mais lento, um ritmo mais próprio dele. Né? Se é uma pessoa que gosta de falar muito, se é uma pessoa que gosta de ouvir muito. Então, sempre quando a gente identifica isso em nós, né, trazendo o autoconhecimento, trazendo a consciência dos nossos comportamentos, a gente consegue se policiar mais. Eu costumo dizer que é sair do piloto automático para entrar no piloto manual, né? A nossa live hoje, para quem está entrando agora, é quem não entende de pessoas, não entende de negócio. A importância de você conhecer o perfil comportamental do seu cliente. E aí eu vou iniciar aqui dando uma resumida enquanto o pessoal vem entrando, uma resumida do que já passou aqui nessa semana, né? A semana Venda Mais. Na segunda-feira veio o Bruno aqui comigo, falamos sobre neurociência, sobre neurovendas. Eu trouxe a parte da venda tradicional, ele trouxe a parte da venda mais atualizada, uma venda de diferenciação. Né? Na terça-feira eu vim com a Ágata e a gente falou, o tema da live foi "Você sabe o que é vender?" E por incrível que pareça, teve muita gente que se surpreendeu com o conteúdo que a gente veio trazer aqui na live, né? A gente não só falou sobre técnicas de vendas, porque essa não é o meu intuito, não é a minha intenção de estar aqui trazendo técnica de venda para você. Técnica de venda você vê no YouTube, você vê em livros, você acompanha, né, pessoas entregando conteúdo de valor riquíssimo. E você tem um acesso. Eu vim trazer, a minha intenção é trazer uma venda diferenciada. É você entender como que está acontecendo as vendas no modelo de hoje, que a venda tradicional já é uma venda ultrapassada. Então, ontem eu trouxe Márcio aqui comigo e ele trouxe um conteúdo muito massa. A gente falou sobre os 6 passos, né, para uma venda de sucesso. Ontem foi uma live mais técnica, ontem foi uma live mais racional, digamos assim. E hoje eu venho falar sobre perfil comportamental. Amanhã eu tenho, para fechar a semana, né, na maratona de lives, porém no sábado ainda continua, gente. No sábado eu tenho uma masterclass que vai ser uma aula fechada, tá? Vai ser um número limitado de pessoas
E é isso aí, Virgínia. Manda aviãozinho aí, traz esse povo aqui pra live para escutar o que é que eu tenho para falar hoje, que é bem importante. No sábado eu tenho uma live, uma aula fechada, né? E aí, assim, a aula tá fantástica. Vai ser aonde eu vou revelar o método 9.11, que é o método que eu uso no meu processo de coaching específico para vendas. É um método que eu uso específico nas consultorias, de preferência nas equipes, né? Nos times comerciais. E aí, é, vai ser fantástico, vai ser maravilhosa. Eu tava hoje, passei o dia inteiro finalizando os slides, finalizando o conteúdo. Gente, é tanto conteúdo, mas eu não quero falar de algo que você já sabe. Eu quero trazer algo novo. Eu quero fazer com que você fique impactado com o que eu vou trazer na nossa Masterclass no sábado, que vai ser às 20 horas, tá? Então, se você quer participar, cai para dentro do nosso grupo do WhatsApp, porque vai ser lá que eu vou jogar o link. Não vou disponibilizar o link aqui, não vou disponibilizar o link lá no bio do meu Instagram. Eu vou disponibilizar o link da aula lá no nosso WhatsApp. E o nosso WhatsApp está lá no link da minha bio, tá bom? Eu quero dizer para vocês que eu sou analista de perfil comportamental, para quem não sabe. Eu fiz a minha formação lá em Boston, dos Estados Unidos, e para mim foi algo assim que foi uma descoberta enorme. Primeiro, quando eu iniciei a minha imersão dentro do coach, a minha imersão dentro dos cursos que eu tive que fazer, né? Passei 6 meses totalmente imergida em novos conhecimentos. Eu identifiquei algo em mim que eu não tinha essa consciência, eu não sabia. O que que eu identifiquei? Eu identifiquei que eu não gostava de pessoas. Já pensou? Eu não gostava de me relacionar com pessoas. Se eu estivesse num ambiente, eu estaria num ambiente calada. Se eu estivesse num ambiente, eu procurava o máximo sair e entrar sem que ninguém me visse, sabe? Eu era uma pessoa que, na época, eu trabalhava. Na minha adolescência, né, eu trabalhava, e quando eu estava de folga, ninguém sabia que eu estava de folga, porque eu passava o dia inteiro dentro do meu quarto, ninguém me via. Então, o meu perfil comportamental, que eu vou revelar para vocês no final, era de uma pessoa estranha. Eu me sentia estranha, eu me achava estranha. Não gostava de abraço, não gostava que ninguém me beijasse. Eu nunca gostei. E aí eu fui descobrir o porquê que isso acontecia através do meu perfil comportamental. E aí eu descobri muita coisa. Aprendi que eu devo flexibilizar. Nós temos 4 perfis comportamental, né? O dominante, o influente, o estável e o conforme. Tem vídeo aqui meu no meu Instagram falando sobre isso. Tem IGTV que eu gravei falando sobre isso, sobre as características de cada um. E não é as características que eu vou abordar aqui hoje, tá? Porque senão a gente vai tomar muito tempo da live. Mas eu quero trazer para você como você se conectar com o seu cliente, você saber o perfil comportamental dele. Como você reconhecer o seu cliente, o que você vai falar para o seu cliente, o que o seu cliente procura, né? O que você não deve falar para o seu cliente, e você, a partir de conhecer o perfil comportamental dele, você poder se conectar ainda mais com ele e fazer uma venda efetiva, né? E voltando, quando eu fiz o meu curso de analista, eu percebi que eu não gostava de pessoas. E aí eu fiquei, caraca, o que é que eu vou fazer agora? Porque se eu estou fazendo minha formação para ser coach, eu estou fazendo aqui o meu curso de analista para ser um analista de perfil comportamental, eu vou precisar me conectar com pessoas. Eu vou ter que, sabe, que conversar com pessoas. E aí eu tive que quebrar essa crença, né? Uma vez que a gente tem a consciência e a gente identifica o que está nos impedindo, a gente tem que reprogramar. Justamente o que é que a gente faz no nosso processo de coaching. A gente identifica o estado atual
identifica o estado desejado e a gente traça um plano de ação para quebrar os impedimentos e fortalecer as habilidades que essa pessoa tem. E foi isso que eu fiz, eu tive que fazer isso comigo mesmo, né? E eu fiz lá o curso de analista de perfil comportamental em Boston, conheci várias pessoas, fiquei super amiga lá do treinador, inclusive eu tô até com o livro aqui, que é um livro que eu indico para vocês, né? O Decifre e Influencie Pessoas. Esse livro é fantástico para você que quer entender de perfil comportamental, para você que quer entender o seu próprio perfil, coisas que você faz, coisas que você deixa de fazer, comportamentos que nem você mesmo entende que você tem. Então, esse livro aqui é o livro ideal para você iniciar a decifrar a outra pessoa que está na sua frente. Pode ser um cliente, pode ser relacionamento de pais e filhos. Imagina se professores hoje soubessem se comunicar com todos os alunos de maneira com que cada um gostaria de ser tratado. Porque tem uma ressalva ainda. A gente aprendeu uma frase que diz assim: eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Só que essa não é mais a máxima. Essa frase está totalmente distorcida, porque cada pessoa tem um perfil comportamental diferente. Então eu devo tratar a pessoa da forma que ela gosta de ser tratada. Por isso que tem pessoas que dizem assim: poxa, meu santo não bateu com o dele. Não gostei daquela pessoa muito antipática, não gostei. E se é uma pessoa que se conecta com ela, tá aí, pense, foi amor à primeira vista. Gostei daquela pessoa, me identifiquei com ela, ela se parece comigo. Por quê? Porque você provavelmente tem um perfil parecido com o dela. Você provavelmente tem um perfil que se encaixe com o dela. E tem os perfis que são opostos, né? Que são divergentes. E aí, tem algumas pessoas que estão entrando aí agora. Quero dar boa noite para vocês. Quero dizer que eu estou falando agora sobre perfil comportamental de cliente. E você vai ver no final a diferença das pessoas que você pode observar já dentro da sua casa, né? Eu estava falando da professora com os alunos. Imagina se todos os professores tivessem um curso de analista de perfil comportamental, o quanto que eles iam saber falar com cada aluno da maneira correta. Imagina se fosse lá na nossa faculdade ou no nosso ensino médio, se tivesse uma matéria exclusiva de perfil comportamental, o tanto que haveria menos conflitos dentro dos casamentos, porque os conflitos acontecem por divergência de comportamento, né? Divergência de pensamento, uma divisão. Então imagina se todo mundo soubesse analisar o perfil comportamental da outra pessoa. Imagina o quanto que haveria de solução entre briga entre irmãos. Imagina só. Imagina o quanto que as empresas estariam economizando por conhecer o perfil de cada funcionário, né? Colocar as pessoas exatas nos lugares corretos, na função correta. Porque vocês sabiam que tem muita gente que sai do emprego porque não está satisfeita com a função que ela está fazendo ali naquela empresa? E melhor, as empresas, muitas delas, contratam pelo currículo e elas demitem por comportamento. Para vocês que não sabem, empresas de RH usam muito o perfil comportamental para selecionar as pessoas. Deve ser a minha internet. Tá travando aí, gente? Fala pra mim. Tá ok? Como que tá o áudio? É a imagem que tá travando? Me dá um feedback aí, por favor. E aí, as empresas saberiam contratar melhor se elas soubessem o perfil comportamental de cada um. As empresas de RH, elas fazem análise de perfil na hora que vai contratar a pessoa.
E principalmente tem empresas que olham até o perfil, a rede social da pessoa para saber o comportamento que ela tem, né? O comportamento que ela tem fora da empresa. Mas vamos lá, acho que já deu aí, ó, uns 10 minutinhos eu dando uma introduçãozinha aqui. E aí eu vou falar para vocês o seguinte: existem 4 perfis comportamentais e os perfis comportamentais eu gosto de falar que são idiomas. Vamos supor que eu falo inglês, Anne fala espanhol, minha mãe aí que acabou de entrar na live fala francês e Rafa que acabou de entrar na live, vamos supor que ela fala, vamos lá, japonês. Cada uma fala um idioma diferente. Se eu não conseguir falar o japonês que Rafa fala para eu me comunicar com ela, eu vou estar falando inglês e ela vai estar falando japonês. A gente não vai se conectar. Por quê? Porque ela tem a linguagem dela e eu tenho a minha. Eu costumo dizer que o perfil comportamental é a nossa roupa. É o que as pessoas ao redor conseguem observar, né? Tem os tipos psicológicos que são internos e existem os valores, né? Os tipos de valores é o que move a pessoa que também é interno. Mas as pessoas ao redor conseguem olhar o nosso comportamento falado e o nosso comportamento não falado, né? Não verbal, que é o que a roupa que a gente usa, a maneira que a gente se expressa. Eu posso não estar falando em palavras, mas o meu comportamento, a forma que eu sento é uma comunicação, né? O tipo de maquiagem que eu uso é uma comunicação, fala muito do meu comportamento, o estilo de roupa, as cores das minhas roupas falam muito do meu comportamento. Então, tudo comunica, tudo comunica. E agora eu quero falar um pouco para vocês sobre o perfil dominante. Como você reconhecer um cliente dominante? Seja um amigo, seja algum parente, seja um cliente, seja um superior, qualquer pessoa com quem você convive. Como você reconhecer uma pessoa do perfil dominante? A pessoa tem andar firme, é uma pessoa acelerada, geralmente é uma pessoa muito direta, usa roupa simples, né? Tem alguns dominantes que usam roupa simples. O aperto de mão da pessoa é aquele aperto de mão firme, não é aquele aperto de mão assim, né? Porque tem gente que dá a mão assim para apertar. Não é aquele aperto de mão assim, é um aperto mais firme e ele sempre, gente, o dominante, ele sempre tá com pressa, ele aparenta tá com pressa. Por quê? Porque para ele tempo é dinheiro, ele gosta de resultado. Ele é focado em resultado. Gente, pega o aviãozinho, manda para 2 pessoas agora, porque o Instagram ele vai identificar que o nosso conteúdo está sendo relevante. Pega o aviãozinho, coloca lá, chama 2 pessoas e clica aí no coração, tá? E como que você deve falar com o dominante? O dominante ele gosta muito de uma comunicação direta. O dominante ele é uma pessoa muito racional. Então, seja direto, sem arrudeios, sem papo na língua. Não pense que você vai estar ferindo o dominante, porque para ele não, quanto mais direto, mais ele vai se conectar com você. Muitas vezes, se você for de outro perfil e eu, vamos supor, dominante, e eu dou uma resposta para você, você vai dizer, tá bom, me engula. Mas não é, o dominante ele não percebe. Muitas vezes ele dá um fora na pessoa, só que ele não percebe isso. Então você pode falar com o dominante de maneira direta. Peça a opinião dele, né? Eu sou o cliente dominante, então você que vai me vender alguma coisa, peça a minha opinião. De repente dê 2 opções, porque o dominante ele gosta de decidir. Ele gosta de tomar as rédeas, ele gosta de tomar a decisão. Então, se você é vendedor e você perceber que o seu cliente é um cliente dominante, dê 2 opções para ele. Só que, na verdade, é você que está escolhendo o produto que você quer vender. Então, você tem o produto A e o produto B, que você precisa vender. De repente, você precisa ou, de repente, é algo que seja mais lucrativo para você, né? Então, dá 2 opções para ele. O dominante ele vai escolher e ele vai se achar
que está dominando a situação, mas de repente é você, como vendedor, que vai estar ali dando as duas opções que você quer que ele escolha, né? Então isso já mata aí um dominante, e é aí uma dica que eu dou, né? O pulo do gato que eu dou para você que vai vender para um dominante, né? Quando você for comparar com o concorrente, compare com muita sabedoria, tá? Não fica falando mal do teu concorrente, fala dos benefícios do teu produto, fala dos benefícios do cliente, mas o mais importante é você demonstrar que aquele produto que você vende ou serviço é o melhor que o teu cliente vai ter no mercado, né? O que é que ele geralmente procura? Geralmente o dominante, o perfil dominante, ele já sabe o que ele quer. Se ele entra numa loja, uma mulher dominante, ela entra, ela sai de casa pensando, eu quero comprar um vestido preto. Ela vai entrar na loja e vai dizer, você tem vestido da cor preta? Tenho. Posso ver as opções? Se não for o vestido que ela esteja pensando na cabeça dela, ela não vai comprar. Não adianta você mostrar para ela um vestido bege. Ela não vai comprar, ela só quer o preto. Ela já sai de casa sabendo o que vai comprar. Ela já tem certeza do que quer. Detalhe, o dominante, gente, ele gosta de produto top de linha, tá? Não vá vender produto vagabundo para ele não, porque ele não é desse, sabe? Ele tem meio que uma prepotênciazinha nas decisões dele, então ele não gosta de qualquer tipo de produto. Ele gosta de ser sempre o primeiro. Ele gosta de produtos que é lançamento. Se eu tô entrando numa loja, vejo lá um monte de promoção e você pega e fala a palavra-chave, olha, esse aqui é lançamento, chegou ontem, chegou agora, é a palavrinha-chave que você vai pescar aí o cliente dominante, porque ele gosta de ser exclusivo, ele gosta de exclusividade. O que é que você não deve falar ou fazer com o cliente dominante? Explicar muitos detalhes. Como eu falei, o dominante ele gosta, ele sempre está apressado. Se você demorar muito, ele vai ficar olhando para o relógio, né? Se ele estiver em pé, você conseguir fazer a leitura dele corporal, o pé dele estiver virado para a porta, ele tá louco a ir embora. Então, com o dominante, esquece os detalhes. Evita dar a tua opinião do produto. Ele não quer saber o que é que você acha. Ele não quer saber se você está demonstrando 2 produtos e você acha aquele mais barato e é por isso que você está indicando para ele. Jamais você vai falar isso para um dominante, tá? E detalhe, ele gosta de ser exclusivo, eu já falei. Então, não atenda mais de um cliente. Se você estiver atendendo ele, é apenas ele que você tem que atender. Porque ele vai dizer, cara, esse cara ele não serve para me atender. E na mesma hora, se você estiver dando atenção para outra pessoa, ele pode chegar para o gerente e dizer, sem como arrumar outra pessoa para me atender, porque a pessoa não está me dando atenção. Então, ele gosta de exclusividade. E aí, gente, tudo certo com o dominante? Conseguiram anotar aí? Conseguiram pegar alguma coisa? Tem alguma pergunta sobre esse perfil dominante? Como eu falei, o perfil dominante ele é focado em resultado, tá? Ele é muito acelerado, ele é uma pessoa muito direta, decisiva, decidida. Então, esse é a pessoa dominante. Geralmente gosta de usar preto, tá? Vamos lá, agora eu quero falar sobre o perfil influente. O influente é aquela pessoa que é focada em pessoas, gosta de relacionamento. Então, ele gosta de estar rodeado de pessoas, tá? Como você vai reconhecer ele? Ele é sempre sorridente, ele tá sempre sorrindo. Sabe aquela pessoa que dentro do teu ciclo de amizade, que ela, sabe, é sempre alto astral, é a alegria da galera. Esse daí é o influente. Ele gosta de conexões com pessoas, ele gosta de estar rodeado de amigos. Ele geralmente usa roupas coloridas e quando é um cliente que chega, ele fala primeiro de pessoas ao invés de falar de produto ou do serviço, tá? Para você se conectar com um cliente que é influente. Quando você vê ele de longe, se você sorrir, ele vai sorrir para você, vai fazer.
Esse é o influente. Ele gosta, na mesma hora ele se conecta. Então, como que você vai se conectar com o influente? Você vai perguntar de onde ele é, de qual time que ele gosta, qual é a comida preferida. Você vai ter que procurar algo na conversa, no quebra-gelo de vocês, que você possa se conectar com o influente. Porque ali ele vai chegar para você e vai dizer: pô, gostei desse cara, velho. Ele sabe, gosta de tudo que eu gosto, ele se importa comigo. O influente, ele é muito emocional, então ele tá ali esperando que o outro se importe com ele. E nesse quebra-gelo, você vai estar demonstrando para ele que você vai estar se importando com ele sim, né? De repente, procurar saber como que tá a família, como que foi o final de semana, como o senhor passou a semana, o que é que você fez, gosta de pescar, enfim. Você se conecta com ele falando primeiro da vida dele, ao invés de falar do teu produto ou do teu serviço, tá? Então, o que você vai fazer com ele? Investir tempo num bate-papo, né, que eu acabei de falar. De repente marcar um almoço. Poxa, legal, vamos marcar pra gente se ver qualquer dia. Isso o influente ama, ele adora fazer amigos, né? Adora fazer conexões. Então, se for, tomar muito cuidado, porque se o vendedor for influente e o cliente for influente, gente, vai rolar tudo, toda a conversa, menos a venda. Então, você precisa ter muito cuidado se você, vendedor, é um influente e você vai se conectar com outra pessoa que é também influente. Então, vocês precisam, né, tá ligado nisso. Então, o interessante é você fechar a venda no primeiro encontro. Por quê? Porque como o influente ele é muito amigão, se ele não fechou a venda naquele momento, gente, acabou, você não vai conseguir vender para ele porque ele virou seu amigo. Então, depois dali, raramente ele vai voltar para fechar com você, porque a ideia dele é fazer conexão com pessoas e o objetivo dele já foi feito, né? Mostre depoimentos. Olha, eu tenho esse produto aqui para lhe vender. Olha o que é que as pessoas estão falando desse produto aqui. Vai lá no teu celular, mostra lá os depoimentos. Mostra o feedback que os teus outros clientes já te deram. Então, isso é uma chave para você estar mostrando aí para o teu cliente que é influente. E o influente, gente, ele ama brinde. Ele ama. Se você disser, ó, eu te dou esse livro, na compra desse livro, vai essa caneta aqui junto, é brinde, é brinde. Pense, olha, esse aqui é o produto mais desejado da loja e ele tá indo de brinde para você. Então, gente, o influente, ele ama ganhar presentes, ele ama ser mimado. Então, um brinde para um influente já é muita coisa. E você vai conseguir conquistar esse cliente na hora, tá? O que é que o influente procura? Ele procura fazer um amigo mais até do que fazer a compra. Então, eu tinha falado aqui pra vocês, né? Eu não tinha nem lido essa parte. Tinha falado aqui pra vocês, se você virar amigo dele antes de você vender, acabou, porque a intenção dele de sair de casa é fazer conexão com pessoas, né? Ele procura falar. Ele procura falar, ele gosta muito de falar. Então, se você é um influente vendedor, gente, cala a tua boca, entendeu? Deixa o teu cliente falar, deixa ele falar, porque ele vai dizer o que é que ele quer, o que é que ele precisa. Ele vai te dizer, sem que você precise perguntar, ele vai te dizer o que é que ele quer. Então, cala a tua boca. Entendeu? Deixa o influente falar, ele ama falar e ele vai se sentir aceito, ele vai se sentir pertencente, tá? Que seja uma venda divertida. Se for um casal que tá com a criança, brinca com a criança, né? Não exclui a criança, seja lá aquele tiozão, tiazona, ai titia, tem aqui isso para você, um brinquedinho, tal. Eles gostam disso. E produtos coloridos, quanto mais colorido, eles vão gostar. Tá? Imagino que teve carros aí, né, que teve séries de verde limão, né, amarelo limão. Então, os influentes gostam de chegando em qualquer ambiente. O que você não deve falar para o influente? Não alongue muito a história. Não fale mais que ele. Não seja muito sério, porque ele é divertido, ele gosta de falar, então não seja
tão sério e não fale muitos detalhes, porque também ele é acelerado. Então, ele não gosta de rotina, ele não gosta de detalhes, ele não gosta de ler manual, né? Tá aí meu marido que não me deixa mentir. Manual, eu amo ler manual. Ele odeia ler manual de televisão, manual de cômoda, manual de geladeira. Eu gosto. Então, o influente, ele não gosta desse tipo de rotina, né? Dessa coisinha chatinha. Então, tivemos aí o perfil influente, nós vamos agora entrar para o perfil estável. Gente, eu tô muito rápido, eu tô falando muito rápido, tá dando para vocês anotarem. Façam perguntas sobre os perfis, as dúvidas que você tem, pode ir mandando aqui que eu vou respondendo, tá? Agora a gente vai falar sobre o perfil estável e chegou aí a pessoa que mais me inspira nos perfis comportamentais, meu amigo, meu coach, meu mentor Bruno Borges, né, veio aqui, muito obrigado aí pela presença. E a gente vai falar agora do perfil estável. É aquela pessoa que é, né, paciente, é aquela pessoa que é mais ponderada, que demora um pouco para tomar as decisões. Né? Como que você vai reconhecer essa pessoa? Ela é geralmente mais tímida, ela não mostra muito sentimento, né? Muita coisa assim no rosto, mas ela usa muitos tons pastéis. A roupa dela é uma roupa mais discreta, é aquela pessoa que não gosta de se mostrar tanto ao público. A expressão dela do rosto é muito calma, é uma pessoa tranquila. Geralmente eles falam mais devagar, né? Eles têm um ritmo próprio deles. Então essa pessoa que você vai reconhecer, geralmente eles andam lentamente, né? Eles gostam de entregar resultado, porém eles vão ter o ritmo próprio deles, gostam de conexão com pessoas mais diferente do influente. A conexão com pessoas é de qualidade, né? O influente, ele gosta de muita gente ao redor dele, gosta de muitas conexões. O estável, ele vai gostar de conexão, porém a conexão dele é uma conexão que ele escolhe melhor os amigos, né? Ele escolhe as pessoas que vai estar se conectando. Então, como você vai falar com o estável? Você vai falar no ritmo dele, né? Se você é um pouco mais acelerado, você precisa baixar a sua frequência, você vai estar, falando no ritmo dele para você fazer o quê? Criar rapport, né? Ter a sinergia e eles terem a confiança em você, vendedor. Sempre envolva a família no assunto de venda, né? Ali na tua conversa, você tá ali, você toca no assunto do pai, da mãe, né? Da esposa, até mesmo do filho. Responda todas as perguntas do estável. Por quê? Porque ele gosta de se sentir seguro. Né? A tomada de decisão dele é uma tomada de decisão rápida, porém ele precisa ter certeza daquilo que ele está comprando. Então, para ele também é muito importante você mostrar depoimentos, tá? Então, mostra depoimentos para o estável. Ele tem um ritmo muito dele, né? Muito próprio. Então, cuidado para você não querer acelerar muito a tua venda, porque ele vai sair dali e vai pensar, cara, esse cara aí só tá querendo me empurrar o produto e ele não vai se sentir seguro, tá? Ele só vai fechar a venda quando ele realmente se sentir seguro. Ele procura produtos tradicionais com um bom tempo de mercado, diferente do dominante, né? Que gosta de produtos exclusivos, que gosta de estar ali sendo o primeiro da fila a comprar as coisas. O estável, ele gosta de segurança, então ele vai buscar produto que já tem referência no mercado, um produto que já está um bom tempo no mercado, um produto que já é garantido, né? Que já tem aceitação das pessoas no mercado. E o que você não deve falar para ele, diferente do influente, que você precisa fazer a venda ali na hora, o estável não precisa fazer a venda no primeiro momento. Pô, Tayana, eu vou perder a venda? Não. Se você mostrar para ele que você não está ansioso em vender alguma coisa para ele,
ele vai se sentir mais seguro com você. Então, se você disser assim, a chave é o pulo do gato que eu vou dar aqui para vocês, se você perceber que ele é um instável, você vai dizer assim, vá para casa pensar, me liga na segunda-feira. Então, mesmo que ele já tenha a decisão dele de compra, ele vai dizer, caramba, essa pessoa não quis vender para mim. Então, senti segurança nele, né? Ele não exigiu que eu fechasse a venda na hora, então eu vou voltar lá e vou fechar, né? Ele pode até nem esperar até a segunda-feira. No outro dia, ele vai ligar para você, ó, vamos fechar a negociação. Então, esse é o pulo do gato aí para você ter cuidado em não falar com o estável, né? Tome cuidado em não falar muito rápido, porque como ele tem o ritmo dele, ele é um pouco mais paciente, né? O estável, geralmente, ele é tido como uma pessoa muito lerda, uma pessoa muito lenta, mas não é. Ele gosta de analisar a situação, ele gosta de pensar, ele é muito planejador, ele gosta de se planejar, é aquela pessoa que diz assim, eu vou olhar no meu orçamento, geralmente, realmente eles vão olhar no orçamento para ver se cabe, né? E não colocar pressão para fechamento de venda, porque eles vão escapar da sua mão, vai escapar como um sabãozinho da sua mão, porque eles odeiam ser pressionados, tá? Então esse aí você consegue identificar uma pessoa do perfil estável. E aí a gente já vai encaminhando para o último perfil, que é o perfil conforme. É aquela pessoa que tem um alto nível, né, de excelência, de padrão, é uma pessoa bem chatinha, analítica, observadora, calada, né, não gosta muito de falar, prefere ouvir, é uma pessoa extremamente irracional, tem uma tomada de decisão demorada. E como que você vai reconhecer esse cliente? O conforme. Ele sempre anda bem arrumado, bem alinhado, geralmente com as roupas combinando. Ele tem um estilo mais formal, né? Uma postura ereta, geralmente usa óculos, né? Uma pessoa que tem esse comportamento conforme é aquela pessoa muito, muito, muito formal. É uma pessoa que tem um aperto de mão firme, geralmente fala num tom baixo, mais incisivo, né? Tem uma certa postura, um pulso firme ao falar. Então, como que você deve se portar a esse tipo de cliente? Seja formal na sua fala, tá? Ele precisa de tempo para digerir as informações. Geralmente, o conforme ele é muito, muito, muito detalhista. Quando ele vai comprar alguma coisa, ele também já sabe muita informação do produto. Muitas vezes ele testa o vendedor de dizer assim, qual o benefício dele, né? O que é que, sei lá, quantos cavalos tem esse carro? Qual é com quantos litros ele faz, né? Com quantos quilômetros ele roda com litro? Esse tipo de pergunta mais técnica, o conforme ele gosta de saber a técnica daquele produto, né, que você está vendendo, ou do seu serviço. Ele gosta de detalhes, é aquela pessoa que lê as cláusulas do contrato, as letrinhas miúdas, é aquele questionador, sabe? Então seja o mais claro e transparente possível com o conforme. Mostre que existe uma lógica por trás do que você está falando, por trás do que você está apresentando. Também seja paciente com o conforme, né? Ele não gosta de nada acelerado, de muita pressão. E o que é que ele procura? Ele procura produtos que sejam os melhores do mercado. Não importa se é um lançamento, não importa se já é um produto que já está no mercado, mas ele gosta de qualidade, né? O conforme é aquela pessoa que ele é muito crítico, ele tem um alto nível de exigência com ele e com os outros, né? E com tudo que ele vai comprar. E ele gosta de muitas informações e geralmente ele já tem as informações do produto que ele precisa. Então, também quando você for falar com um conforme, não vá. E aí, amigo? E aí, capitão? E aí, comandante? E aí, não sei o que. Ele não gosta desse tipo de fala. Ele é uma pessoa formal. Então, é senhor, senhora, né? Tem que ter uma formalidade na sua fala, porque ele não gosta de pessoas que é muito espalhafatosas, tá?
jamais omita os detalhes para o conforme. Por quê? Porque ele ama detalhes, né? É o perfil comportamental dele, ele ama detalhes. E jamais, gente, entre em assuntos pessoais, diferente do influente, que você precisa perguntar da mãe, do pai, como foi, né, o feriado agora que passou, e aí, viajou? Como que foi sua semana, tal? Não entre em detalhes, porque o conforme ele não gosta de se sentir invadido. Então, não faça perguntas pessoais a pessoas que têm esse tipo de comportamento. E você jamais, vendedor, jamais demonstre insegurança ao vender para um conforme. Ele é muito seguro, ele gosta de uma fala direta, né? Assim como o dominante, e ele gosta de pessoas formais. Ele não vai gostar se você chegar lá tirando brincadeira com ele, tal. Então, esse é o perfil conforme. Eu quero abrir agora para perguntas. Quem tem perguntas, quem acompanhou aí os 4 perfis comportamentais, o dominante, o influente, o estável, o conforme. E eu quero que vocês coloquem aqui qual perfil comportamental que você acha que eu sou. Fala aí, tem gente que já sabe, tem gente que me conhece, tem gente que sabe o meu perfil comportamental, mas tem gente que não me conhece, tem gente que não sabe quem eu sou. Então coloca aqui qual o perfil comportamental que você acha que eu sou. As pessoas que não sabem. As pessoas que não sabem, coloca aqui. Então, fala aí pra mim. Enquanto isso, eu quero falar da Masterclass de sábado, né? Eu vou estar falando sobre vendas. Coloquei uma frase lá que muita gente vai achar um pouco meio estranha assim, mas é lá onde eu sou totalmente influente. Vai ser lá onde eu vou revelar o meu método 9.11, que esse método, gente, é um método matador. É um método matador para você alavancar as suas vendas, para você conseguir conectar com todo tipo do teu cliente e você fazer uma construção na tua jornada de vendedor, desde o início até, né, até o fim. Gente, coloca aí qual o perfil que você acha que eu sou. Então, para quem não me conhece, né, eu vou revelar agora aqui minha identidade para vocês, né, o perfil comportamental. Eu sou conforme dominante. Sabe aquela pessoa, aquela pessoa que não gosta de falar muito, aquela pessoa que gosta de resultado, aquela pessoa que tem um alto nível de exigência. Essa sou eu, detalhista. Meu marido sabe, quando ele vai me contar uma história, eu digo plim. Quando eu digo plim, é para ele voltar lá no início da história e me contar os detalhes. Então ele já sabe. Influente eu sou no meu adaptado, quando eu sei flexibilizar de acordo com o ambiente que eu tô. Então, se tem pessoas influentes, eu preciso saber me comunicar com o influente. Sabe aquela história do idioma, né? Do eu saber falar inglês e você saber falar japonês, saber falar espanhol. Então, eu consigo me comunicar com pessoas de outros perfis. Por quê? Porque primeiro eu tive um autoconhecimento, né? Eu soube qual o meu perfil comportamental e eu aprendi a saber comunicar com cada um deles. Então, isso é extremamente importante para você que é pai, mãe, professora, né? Para você que é um gestor, um líder de um time, é super importante você estar ali e saber identificar o perfil de cada um. Até porque você precisa alocar as pessoas certas nos locais certos, né? Dentro da empresa. Porque se você pegar, vamos supor, um influente que gosta de conexão com pessoas, colocar ele num administrativo da empresa, lá mexendo com papel, com planilha, gente, você matou esse influente, tá? Então, você pegar um conforme que gosta disso, gosta desses detalhes, gosta de planilha, geralmente eles são perfeitos para trabalhar em financeiro de empresas, tá? É aquelas pessoas que não deixam passar nenhum detalhe e você colocar na frente de uma loja para vender, ele vai travar, ele não vai conseguir, né? Mas isso é um mito e eu quero desmistificar aqui. É um mito dizer que só os influentes são bons vendedores.
Não, isso não é verdade, tá aqui eu como prova, eu sou conforme dominante e eu amo vendas e é por isso que eu tô fazendo essa live aqui só de vendas para vocês, né, a semana inteira. Eu amo vendas e eu amo negociação. Né? Meu marido é um excelente vendedor, mas quando a gente vai comprar alguma coisa, quem negocia sou eu. Quem entra na negociação sou eu. Então, tem pessoas que é ótimo em vendas e que não são bons compradores. E tem pessoas que são ótimos compradores, mas que não são bons em vender. Porém, eu amo vendas, tá? E o meu perfil, ele é conforme dominante. Gente, e era isso que eu tinha para falar com vocês, tá? Eu trouxe hoje uma pegada bem diferente do que normalmente eu trago, porque eu sempre trago as características, né? Sempre trago a característica individual de cada um, mas hoje eu quis trazer para você como você reconhecer um cliente e como você se comunicar, como você se conectar com cada um deles, tá? Então, quero agradecer a vocês. Marquinhos ama vendas. Foi bom para você, Marquinhos, tá aqui, tá identificando o perfil de cada cliente seu. Você vai conseguir comunicar e conectar com cada um deles de maneira assertiva, tá? Tem como ter um pouco de cada perfil? Sim, Virgínia, todos nós temos os 4. Porém, pode ser 1, 2 ou até 3 perfis mais altos, tá? Numa condição de 0 a 100, tudo que for acima de 50 é o perfil que domina o teu comportamento, tá? Então, como eu falei, eu sou conforme dominante, são os 2 mais elevados, mas eu tenho influente e eu tenho a estabilidade também, tá? Carol, a live vai ficar gravada, tá bom? Até amanhã. Então aproveita para você pegar aí o início da live, compartilhar com as pessoas que você sabe que vendem serviços ou produtos. E você que vende um serviço vai ser interessantíssimo para você identificar o perfil do teu cliente na hora de uma negociação, na hora de uma anamnese, né? Para quem não sabe, a Carol ela é personal e é extremamente importante que ela conheça o perfil do cliente, tá bom? Vai ficar amanhã até meio-dia, tá? Então, gente, eu quero agradecer a vocês, a cada um que estiveram aqui comigo. E amanhã tem live, tá? O meu convidado de amanhã, ele é especialista em vendas, então não perde a minha live amanhã. A live de amanhã vai ser às 21h11, tá? 21h11, às 9h11 da noite, tá bom? Vai ter uma mudança aí no horário, não perdem. Tira aí um print, você que está aqui online agora, tira aí um print e me marca, né? Fala lá o que você aprendeu, vamos lá? Tira aqui o print. Não é Bruno, mas é uma pessoa que sabe muito de vendas. E coloca lá no teu Instagram, me marca para eu repostar você. E daqui a pouquinho eu vou soltar lá a foto com o tema da live, tá? Quem não entende de pessoas, não entende de negócio. Coloca lá o teu aprendizado e compartilha com todo mundo, tá bom? Não esquece de estar comigo sábado às 8 horas da noite na minha Masterclass que vai ser bombástica. Gente, obrigada, boa noite para vocês e